Você já se perguntou por que certas coisas continuam acontecendo na sua vida? Ou já disse, parece que isso sempre acontece comigo? Então esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar sobre um dos princípios mais poderosos da vida, o princípio da causa e efeito. E no final eu vou te mostrar como você vai usar esse princípio para mudar a sua realidade de forma consciente. Vamos nessa? O que é esse princípio, César? Eu estou passando vários princípios herméticos aqui para que eu possa explicar de uma forma prática como você colocar isso na tua vida e fazer com que você tenha mais domínio, ande mais em consonância com essas leis. E esse princípio que eu estou falando hoje de causa e efeito, ele é muito conhecido para as pessoas que estão buscando, mas eu quero dar uma aprofundada nele. Ele diz assim, toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. O acaso é apenas um nome para as leis não reconhecidas. Cara, quando a gente entra para só analisar essa frase aqui, já dá um na mente. Por quê? Porque toda causa tem seu efeito. Tudo aquilo que eu gerei como fato causador vai gerar um efeito lá na frente. E todo o efeito que eu observei no mundo, ele tem uma causa por detrás dela. Então, quando a gente tenta acreditar que existe acaso, né, é apenas o nome que a gente dá para as causas não reconhecidas. Quando nós não reconhecemos que aquilo tem uma causa, nós chamamos de casualidade. E aqui eu estou falando de causalidade. A diferença é bem sutil, mas na prática ela realmente te leva a uma compreensão mais profunda. E o que significa essa lei? O que significa esse princípio? Significa que nada acontece por sorte, ou azar, ou até mesmo coincidência. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem assim, não existe coincidência no mundo, né? Não, sempre existe um fato causador e um efeito. E tudo que você vive hoje, o que você está vivendo na tua vida hoje, é apenas um efeito. Efeito do que, César? De causas passadas, de pensamentos passados, de escolhas passadas, de atitudes que você tomou ou até mesmo de omissões que você teve na tua vida. Afinal, mesmo quando a gente escolhe não fazer nada, também é uma causa para alguma coisa na nossa vida. Isso faz sentido para você? Agora eu quero te dar alguns exemplos práticos do dia a dia. Como que essa lei realmente se manifesta em 4 áreas da vida aqui, como eu tenho trazido, né? Como que eu posso observar essa lei acontecendo? Pensa na tua vida pessoal. Se você estiver estressado ou cansada, a causa pode estar no excesso de compromissos. Se a pessoa trabalha, né? De compromissos. Às vezes a gente tem muitos compromissos na vida. E o que falta ali? A falta de limites ou a ausência de autocuidado pode te levar a essa vida estressada e cansada. Ou seja, tem uma causa por detrás disso. Muito compromisso, cansado demais. Né? Limites que você dá para as pessoas, que você não está dando talvez, pode ser algum causador, né? Aquela velha história de não dizer não quando a gente tem vontade de dizer não, acaba trazendo muitos compromissos pra gente. Entende que esse cansaço é só um efeito de uma atitude que você teve lá no passado? Ou, por exemplo, o próprio autocuidado, dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios, coisas que é chovendo molhado, mas acontece com muita frequência com muitas pessoas, essa falta de cuidado. Relacionamentos. Se você atrai sempre o mesmo tipo de parceiro ou parceira, talvez você esteja repetindo padrões inconscientes que precisam ser transformados. Ou seja, existe um padrão inconsciente, que é o fato causador, que está te levando a buscar os mesmos relacionamentos doentios, repetindo processos na tua vida. Então, algo precisa ser ajustado na causa. Muitas pessoas que passam aqui pelo consultório não conseguem ter clareza do que elas querem como um relacionamento para a vida. Elas só pensam, quero algo diferente, quero algo melhor, mas não conseguem dizer o que é esse algo melhor. Porque lá no inconsciente ela não consegue conectar esse tipo de coisa. Então, lá no inconsciente está causando algo na vida dela. A causa está no inconsciente. Na vida profissional, essa lei também funciona? Sim. Os seus resultados financeiros ou de carreira refletem diretamente as suas ações ou a inatividade. Se você tomou, né, a inatividade ou a atividade que você tomou ao longo do tempo. E aqui, quando eu falo de inatividade, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, que é o seguinte: depois que popularizaram a palavra procrastinação, não existe mais preguiçoso no mundo. Pode observar. As pessoas têm até orgulho, não, eu sou procrastinador, né? Mas preguiçoso não é, né? Então, imagina o seguinte, é só para pensar, não é uma crítica, tá?
É só para pensar um pouquinho. A vida profissional e financeira é assim. As decisões que você tomou lá no passado, ou as faltas de decisões que você tomou lá no passado, te levaram à condição que você está hoje. Se você quer um resultado diferente, é muito importante que você tome ações ou inações diferentes. Como isso afeta na nossa saúde, né? Os efeitos físicos que a gente tem causas emocionais ou hábitos alimentares, sono, que talvez você tenha ignorado por muito tempo na tua vida. Ou seja, tudo o que está acontecendo hoje tem uma causa da qual você precisa olhar, precisa observar, precisa ver. E qual é o perigo de viver só no efeito das coisas? Porque a gente está sempre buscando os efeitos, né? A maioria das pessoas querem todos os louros, mas não querem o esforço. Quer viver só no efeito. As pessoas acabam vivendo uma vida só reagindo aos efeitos que estão à volta dela. Algo ruim acontece e ela tem que reagir àquele efeito, mas não olhou para a causa. Não parou para utilizar um recurso que existe desde que o ser humano tomou consciência, chamado reflexão. Mas por que isso está acontecendo? De onde veio? Qual causa eu gerei para esse efeito? E aí a pessoa fica o dia inteiro apagando incêndio, porque ela vai ter que correr atrás para resolver as coisas. Faz sentido? Mas quem entende esse princípio que toda causa vai gerar um efeito, começa a viver na posição de causa. Eu vou gerar causas todos os dias na minha vida que me coloquem em direção àquilo que eu quero. Ou seja, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você vai começar a perguntar que tipo de causa eu criei para atrair isso. Isso traz uma grande autorresponsabilidade também. E que nova causa eu posso gerar a partir de agora para ter um resultado diferente? Tá vendo que aqui é um movimento de reflexão que eu falei? Que tipo de causa eu criei para atrair isso que está acontecendo na minha vida? E qual nova causa eu posso gerar agora para ter um novo resultado? A gente tem tudo pronto na nossa vida, às vezes eu fico impressionado com isso. Mas vamos lá, como usar esse princípio de forma consciente na tua vida? Primeiro passo, assuma responsabilidade. Tudo o que acontece na sua vida tem uma origem e isso te dá poder, não culpa. Aliás, pare de usar a palavra culpa e comece a usar a palavra responsabilidade, porque isso está mais ligado com o nosso poder de mudança do que qualquer outra coisa. 2. Observe os seus padrões. Que repetições estão te ensinando algo? Porque se algo acontecer na tua vida várias vezes e você não aprender com aquilo, você nunca vai evoluir. Então, se está repetindo é porque precisa trazer um aprendizado, um crescimento, uma evolução. Eu preciso olhar aquela situação de uma nova forma. 4. Plante novas causas. De onde vêm essas novas causas? Novos pensamentos, novas ações, novas escolhas. Essas 3 coisas vão gerar efeitos diferentes na tua vida. Às vezes a nossa forma de pensar é muito ruim. É pensar que é muito difícil, é pensar que não consigo, é pensar que é só para os outros, é pensar que eu não sou merecedor. Ações ou inações, procrastinar, usar a preguiça, deixar a preguiça te dominar, não agir, deixar o vento te conduzir como é uma ação que talvez não está te conduzindo para onde você quer. Então vamos lá, você não controla o efeito, mas pode controlar a causa. E isso pode mudar tudo. Então quando você toma consciência de que pode atuar na causa para gerar um novo efeito, você está tomando poder para você. Faz sentido? Reflete aí. Agora me conta uma coisa, você está vivendo só na causa ou está reagindo aos efeitos da tua vida? Pensa aí. Está reagindo aos efeitos ou está realmente atuando na causa de forma consciente? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like aqui, se inscreve no meu canal e compartilha que alguém precisa ouvir isso que eu estou falando para mudar a própria vida. E se você quiser se aprofundar nesses temas e outros princípios na prática da vida, tem mais conteúdo aqui no canal para você explorar e até o próximo vídeo. Valeu!